Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo com o diretor-presidente do Detran aqui do estado de Alagoas, o Marco Firman, para a gente estar falando um pouquinho sobre o Maio Amarelo. Presidente Marco Firman, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, bom dia João Mozinho, bom dia Natália, Nicole, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, dessa vez aí prestando conta de um balanço de uma data tão especial para quem faz o trânsito, né, que é o mês de maio, do Maio Amarelo. Marco, explica um pouquinho para o nosso ouvinte o que significa o Maio Amarelo e como é que se dá essa campanha. Ótimo. Por que amarelo? No trânsito a gente tem um sinal vermelho, pare, o verde, siga, e o amarelo, atenção. Então, quando a gente faz o Maio Amarelo, é um maio de atenção a alguma coisa. Então, é atenção ao trânsito. Então, é um mês que todo o Brasil, mas tem 14 países que já aderiram ao Maio Amarelo, já estamos aqui no Brasil na 12ª edição, para sensibilizar e conscientizar a população sobre a redução de acidentes do trânsito. Porque todo mundo pensa em trânsito, pensa no motorista, né? Mas o trânsito é feito pelo pedestre, que vai ali atravessar a rua e não usa a faixa do pedestre, atravessa numa área de risco e termina sendo atropelado, é uma vítima do trânsito. O trânsito também é o ciclista, que ou não tem ciclovia, ou não anda pela ciclovia e corre risco no meio do trânsito. O trânsito é do motociclista, né? Que cria aquela faixa imaginária entre um veículo e outro e passa em alta velocidade e termina numa colisão. Então, o importante, se você pegar a frase desse ano, né, o slogan do maio, ele fala muito, ele significa que fala do respeito, né, do respeito que um condutor, um usuário do trânsito, ele precisa se colocar no lugar do outro para poder ele enxergar por outro ponto de vista e assim ele compreender como o outro se comporta e ser mais tolerante, né? Porque a paz no trânsito começa como você, que é o slogan. A paz no trânsito não é nada mais do que isso, é buscar harmonia entre os atores do trânsito. O trânsito, todos nós estamos no trânsito, então temos que ter harmonia, o maior respeitando o menor e o menor também seguindo regras do trânsito. Quando eu falo um caminhão respeitando um carro pequeno respeitando a moto respeitando o ciclista e todos respeitando os pedestres. Então essa interação, essa integração é que a gente precisa ter no trânsito para poder despertar a consciência. E a maior consciência que eu digo é a gente despertar o quê? O amor próprio. Porque as pessoas precisam entender que quando estão no trânsito tem risco. Então se a gente tem cautela, cuidado, a gente está respeitando a nossa vida e a vida de quem vem do outro lado, né? Porque não existe colisão sem terceiros. E muitas vezes famílias inocentes que não tem nada a ver com o seu comportamento no trânsito, que você leva a uma situação, às vezes, fatal de pessoas inocentes. Isso é que mais dói no acidente de trânsito. E que bom o governo do estado, né, o Detran, tendo essas ações do Maio Amarelo, trazendo essa reflexão para a população alagoana como um todo, e a gente sabe, né, os graves problemas que hoje nós temos aqui em Maceió de mobilidade urbana, e isso deixa o trânsito, sim, cada vez mais estressado, as pessoas cada vez mais nervosas, ou seja, aí tem que ser feito aí um paralelo, a gestão municipal ajudar na questão da fluidez do trânsito, na questão da mobilidade urbana, e por outro lado o governo fazendo essas ações do Maio Amarelo, trazendo esclarecimentos para a população, trazendo momentos de reflexão como essa que o presidente Marcos Firman trouxe. Presidente Marcos, tem algum resumo, tem algum índice em relação ao Maio Amarelo desse ano, do ano passado, tem algum comparativo, Sim. Tem algum dado para a gente? Sim, João, mas eu quero só aproveitar o seu gancho aqui para a gente fazer uma... Se você perguntasse para mim, Marco, o que é que a gente pode fazer em Maceió? Maceió, o trânsito é municipalizado, né? É a DMTT. Mas o que a gente pode fazer em Maceió com menor custo e um grande benefício? Seria colocar
os sinais de trânsito com inteligência artificial, né? Já existe essa tecnologia é acessível, o município tem dinheiro para adquirir, é onde você consegue sincronizar de forma inteligente todos os semáforos. Com isso você faz com que o trânsito ele flua, porque eles conseguem calcular, existe até os aplicativos que calculam o volume de carro naquele momento, que você pode interligar eles, e então o fluxo está vindo do Francês para cá nessa hora, então a gente tem que liberar os sinais para esse fluxo andar mais rápido, né? Fluir nesse Como sentido. é importante a gente falar com um especialista, alguém que entenda a área, e fica a dica aí para a gestão municipal, para o prefeito que gosta tanto de tecnologia, que usa tantas redes sociais, que diz que é tão instagramável, que possa aí aderir a dica aí do presidente do Detran aqui do estado de Alagoas, o Marcos Filho. Olha que coisa bacana aí, usar inteligência artificial para melhorar a fluidez, melhorar o nosso trânsito, ou seja, esse trânsito de tanta impaciência, de tanta intolerância devido à má condução dos problemas aí de transporte público aqui na capital alagoana. E com relação a do Valdo Góes Monteiro e Fernando de Lima, também criar a faixa do motociclista, que foi criada agora em São Paulo, a linha azul, está um sucesso. A gente pode copiar isso para aqui, para Maceió, e reduzir bastante acidente de motos, que onde tem mais acidente de motos em Maceió é na Fernando de Lima e na do Valdo Góes Monteiro. Então isso seria uma boa ação. Mas vamos lá para o balanço. Vamos lá, balanço. Primeiro eu quero falar aqui de um sucesso absoluto que foi a corrida, né? Essa corrida do Maio Amarelo, ela teve início no ano passado, nossa gestão, a gente ficou pensando o que a gente pode fazer para impactar, chamar a atenção da sociedade, de forma que eles, não através de blitz, através do que já vinha sendo feito há bastante tempo. Aí criamos a corrida, um sucesso ano passado. Esse ano, 2.000 vagas, elas se esgotaram em menos de 2 minutos. Nossa. Foram 35 mil pessoas tentando acessar o site. Né? Quase derruba o site do Detran. Menino. Aí eu digo, bota mais 2.000. Em 5 minutos não tinha mais nenhuma vaga. 4 mil atletas. Então, poxa, é a maior corrida da história de Alagoas. E no próximo ano o desafio é fazer maior. E muito bem organizada. Entendeu? Foi assim, eu vi os comentários, muitos elogios. E essa corrida nessa dimensão chamou a atenção, porque as pessoas postaram, repostaram. Sim. Né? A mídia, ela teve uma repercussão, um fator de mídia espontânea, de multiplicação muito grande. Muito bacana. Mas para quê? Para todo mundo refletir sobre o Maio Amarelo. É uma forma, a gente pensou da seguinte forma: corrida, além de ser saúde, as pessoas que correm, elas cuidam da sua saúde, então elas respeitam a sua própria vida. Então, são grandes influenciadores no respeito ao trânsito. São pessoas, geralmente, que são disciplinadas no trânsito, porque é incoerente você ser atleta, cuidar do seu físico, cuidar da sua alimentação e não se cuidar no trânsito, né? Então, uma coisa a gente linkou a outra. Então, vamos usar Uma forma lúdica. forma lúdica de mostrar, através dessas pessoas, para eles serem multiplicadores, né? Então vieram 2 atletas de fora, né? Um pernambucano que mora em São Paulo, me fugiu o nome, alguém lembra do nome? O Ed Cipó e uma mineira, são profissionais, né? Vieram prestigiar aqui a nossa corrida, e isso é bom que o próximo ano pode ser que tenha a categoria profissional. Coisa boa. Está crescendo, então você tem ideia, João, Natália e Nicole, foram 10 minutos entre o primeiro que largou e o último que passou na linha de largada. É muita gente. É muita É gente, gente. é muita gente. E a gente conseguiu fazer sem causar congestionamento, sem causar transtorno nenhum, respeitando todos os moradores, sem fazer. E foi animado, teve um esquente antes da corrida, bem animado, e depois teve banda, foi bem animado, foi com massagista. Tem reverberado nas redes sociais. E esse é um dos motivos de ter trazido também o presidente Marcos Filho aqui Exatamente. também. E envolve a população nessas ações, né? Porque você parte de um ponto educativo, né? Você traz informações, você vem passando aí o mês inteiro fazendo diversas outras ações, e aí culmina na corrida, nesse envolvimento geral, tantas pessoas ali na rua, na pista, né, respeitando inclusive as leis de trânsito, obviamente, né, perfeito. então existe todo esse envolvimento. E para além dessa questão da corrida, Marco, tiveram muitas ações também em escolas, campanhas de conscientização. Então esse mês é um mês de muita ação, como o João falou, assim, de forma lúdica, e de muita ação realmente educativa. Isso. Né? Essas ações são perenes, mas no mês de maio existe um esforço redobrado, né?
A gente já atingiu até agora, que o maio ainda não acabou, mas atingimos já 8.000 crianças. É um número bastante expressivo, né? Fizemos um seminário só para pessoas que lidam com trânsito, foram 400 pessoas participando. O estado inteiro estava presente, das SMTTs, veio palestrante de São Paulo, veio a demonstração dessa faixa azul da empresa lá de São Paulo de trânsito que fez a faixa azul para moto. Então, essa troca de experiência e essas ações, porque a gente diz o seguinte, nosso trabalho esse ano, eu estou trabalhando para a gente colocar nas escolas do estado de Alagoas, e alguns municípios já têm demonstrado interesse, a maioria, inclusive, já tem 80 municípios interessados, a gente colocar na grade escolar educação do trânsito. Coisa boa. Certo? Então a gente vai estar trabalhando para isso, porque a gente vai formando o cidadão na base, né? Base, e ele ajuda em casa. Quando Exato. ele vê o pai saindo sem capacete, seu pai, não pode. Mas isso não, realmente. Pai, eu quero que você volte para casa. Com vida, né? É um fator educacional. Educacional. Então, isso é fundamental. A criança, ela cresce dentro de um padrão de educação e de conscientização, e ela leva para casa. Ela cobra do pai. O pai não botou o cinto de segurança, pai, tem que botar o cinto. Então, isso é legal, né? A gente criou um talonário infantil, a gente criou uma pista, uma mini cidade no Detran, chama Detranzinho, com pista de bicicleta, tem as bicicletas, e eles, quando acabam o curso, eles recebem um talonário, que se o pai cometer alguma infração, ele multa o pai, tem direito a um picolé, tem direito a uma pipoca, tem direito a um sorvete. É lúdico de uma maneira. E ele leva para casa a carteirinha perfeito. de agente mirim com talonário de infração. É bem legal isso aí. Marco, outro ponto também que chama a atenção, Marco, é a questão do Se Beber Não Dirija, ou seja, uma campanha permanente que o Detran tem ao longo de muitos anos. Como é que segue essa campanha? Agora estamos nos aproximando de junho, né? Vem os festejos, vem as festas, com certeza o Detran vai intensificar a questão das leis secas. Como é que está essa questão do Se Beber Não Dirija? Vamos falar um pouquinho agora de junho, né? Do mês que está se avizinhando aí. Perfeito. Olha, a maior causa de acidente fatal está ligada ao álcool. A alcoolemia é um problema seríssimo, principalmente acidente de motos. A gente aqui em Alagoas, o registro ano passado são 618 mortes por acidente de trânsito, mas esses que são registrados como mortes por acidente de trânsito são aqueles que já chegam com a situação em óbito. Porque outros morrem, aí o laudo médico às vezes não se refere a acidente de trânsito, se refere a um traumatismo, uma hemorragia, uma coisa, não vai ao acidente, né? Então, mas são 3.500 acidentes de trânsito registrados em Alagoas. É preciso que a gente entenda o seguinte, qual a consequência, qual a principal velocidade e álcool, principal causa. A gente tem que entender que nossa população, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ninguém tinha moto no interior, era cavalo. Essas pessoas trocaram o cavalo por moto, mas não evoluíram culturalmente igual o meio de transporte. Eu digo, a pessoa trocou um cavalo por 150 cavalos, né? Que a moto tem 150 cavalos. Um risco gigantesco. E aí ele sai, bebe e pilota aquela moto bêbado. Então, a possibilidade de acidente é muito alta. E você vê aí muitos jovens que ficam ou inválidos permanentemente. Mutilados ou inválidos temporariamente. Eu não quero nem falar do custo da saúde pública, do SUS, do custo da previdência social. Exato. Né? Mas você tira um jovem que está começando a família, um filhinho novo, que já, a maioria das mortes de moto são os jovens. E aí ele deixa a família, ou deixa a família sem condições de ter renda, porque ele bebeu e cometeu uma imprudência. Nicole Melo. Presidente, como o senhor estava comentando sobre o aumento dos acidentes e dos óbitos em acidentes de motocicletas, né? Temos um dado de 58,6% dos óbitos registrados foram em relação a motocicletas. Aí meu questionamento especula-se que o aumento vem devido à utilização das motos por aplicativo. Existe algum dado que confirme isso? Não, e qual é o real motivo também desse aumento? E não acredito que seja verdadeiro. Certo? O que a gente vê, qual é a realidade? A gente vive vou dizer de Alagoas, aqui do Nordeste. O Nordeste é pobre, certo? Então, você chega numa cidade, Mato Grosso do Sul é muito rico, a renda per capita grande, tem pouquíssimas motos. Aqui tem muito, porque aqui é pobre.
E aí você tem acesso a uma moto fácil. E existe aqui, no interior, existe muito, são motos clandestinas, que o cara comprou no leilão e saiu tirando o motor de uma, montando outra, não tem documento, e eles perdem aquilo quando a blitz chega. Por isso você vê um monte de moto apreendida, porque eles não tinham documentos. Mas está relacionado diretamente à bebida. E à velocidade. Eu tive recentemente num país muçulmano, e lá o trânsito bom, na minha ótica, o trânsito lá na parte central era uma maluquice, né? Ninguém usa capacete e não tem acidente. A taxa de acidente é muito pequena. Por quê? Porque muçulmano não bebe. Entendeu? E eles não correm. Então, é diferente. Você, quando bebe em cima de uma moto, você fica empoderado ali, você se acha um super-homem. E ali... É onde mora o perigo, né? Vem a adrenalina, onde mora o perigo, entendeu? E aqui no interior não se bebe um copinho de cerveja, não. Se toma cachaça mesmo, entendeu? E ele sai na moto, bêbado. Chega em casa com a proteção de Deus. Mas Deus não consegue proteger o tempo todo, nem todo mundo, né? Aí de vez em quando um vai embora. Então, a gente está querendo, estudando muito, como a gente pode melhorar nossa linguagem, nossas propagandas, para que a gente consiga atingir esse público. É um público que tem uma formação menos qualificada, entendeu? E a gente tem que ter a linguagem correta para atingir eles. Se a gente não conseguir atingir esse público, a gente não consegue evoluir com essa questão, porque aí essas motos, porque vocês não conseguem prender, não existe no mundo uma quantidade de agente de trânsito que consiga fiscalizar todo um estado, né? É impossível, porque eles estão no povoado, eles estão na zona rural, eles estão em todos os lugares. E a gente não tem efetivos, o Detran não faz mais policiamento de trânsito, né? Hoje a gente terceiriza com o BPTran e o DR com o BPRV. A gente não tem mais o agente de trânsito Detran, mas a gente sabe que é impossível ter mão de obra suficiente para cobrir todo o estado. E por isso nessa lacuna existe... Agora, presidente, permita-me, eu acho que o principal está sendo feito quando você diz que o Detran vai chegar em pelo menos 80 municípios na educação básica do estado de Alagoas. Que é uma mudança de cultura Esse urgente e necessária, né, João? Infelizmente, assim, aquela pessoa que já tem uma determinada idade, que já dirige... É mais difícil acessar, a questão do álcool, bêbada, motocicleta, imprudência, essa pessoa realmente, infelizmente, rezar e pedir a Deus que não aconteça nada. Mas a mudança comportamental é muito mais difícil. Agora, essa base, pode ter certeza, ela vai vir modificada com esse tipo de trabalho. É como existiram as ações para o cinto de segurança, e hoje é quase a cadeirinha para bebês e crianças que tem menos tempo, né, que o cinto de segurança. Então tem essas exigências. Perfeito. Natália, eu coloquei isso até para os fabricantes, os representantes dos fabricantes de motocicletas. Eu digo, olha, não existe o cinto de segurança, o capacete hoje poderia ter uma tecnologia por Bluetooth que a moto só seria acionada se o capacete tivesse colocado na cabeça. Então, quando você fecha o capacete ali, ele identifica que você está, ele poderia ir liberar a moto. Existe tecnologia não é o problema. O problema é o investimento, que a indústria não está dando valor a isso, entendeu? E por que vai aumentar o custo? O custo da moto, o custo né? De produção, até mesmo de revenda, né? De revenda. Mas é preciso que as motos tenham, como tem os carros hoje, os mais antigos não apitam, mas os mais novos você não consegue andar sem cinto porque não para de apitar, né? É verdade. Ele grita, na verdade. Presidente Marcos Sirman, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. É sempre importante estar tratando dessas temáticas tão importantes, tão caras aqui para os alagoanos, para a sociedade de um modo geral. Quero deixar o convite público para que o senhor possa estar aqui em outras oportunidades, tratando de outras temáticas, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Bom, eu não posso nesse momento aqui, João, deixar de parabenizar o Adroaldo Catão, que é nosso secretário nacional de trânsito, né? É um homem que está com o Renan Filho, ministro Renan Filho, lá em Brasília hoje, cuidando do trânsito a nível nacional. Toda a legislação de trânsito, todas as portarias saindo do Ministério, do Conselho Nacional de Trânsito,
que é liderado pelo Catão dentro do Ministério do Renan Filho, que tem feito excelente trabalho. Então, deixar aqui um abraço para Adroaldo Catão, né, e parabenizar também o ministro Renan Filho e o governador Paulo Dantas, porque tem sido assim um parceiro. Tudo que o Detran precisa, ele tem chegado junto, tem liberado. Ele nunca disse um não para o Detran. Então, o governador Paulo Dantas tem sido grande parceiro do Detran para que o Detran possa evoluir nesses trabalhos que a gente tem tentado empreender aqui no estado de Alagoas. Então, a todos vocês eu deixo a seguinte mensagem: a paz no trânsito, né, começa por você. Então, comece hoje a pensar da seguinte forma: paz no trânsito é o quê? É você viver em harmonia, viver com responsabilidade, viver com todo o cuidado da sua saúde, porque se num acidente você pode levar como vítima um filho seu que vem no banco de trás, você pode levar o filho de um terceiro que vem atravessando a rua ou que vem no outro veículo. Então, o trânsito não é só seu, o trânsito pertence a todos, e então todos têm que ter a responsabilidade, o cuidado e atenção para que a gente não possa achar e banalizar que 600 mortes registradas no ano seja uma coisa que banal. Isso poderia ter sido evitado pelo menos a metade, eu acredito, mais da metade, se a gente tiver pessoas conscientes fazendo o seu papel, não ultrapassando em lugares não permitidos, lombadas, em curvas, andando numa velocidade de acordo com a legislação e não bebendo ao dirigir. Então, vocês, condutores, eu peço aqui, encerrando, que consciência no trânsito. Mais uma vez, muito obrigado ao presidente do Detran, Marcos Filho, obrigado à presença das minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.